Olá pessoal, mais uma sexta-feira e hoje a gente vai finalizar a carteira que a gente começou lá na semana passada, que foi nossa carteira de Bargello. Então a gente vai fazer hoje, trabalhar todo o miolo dela, toda a parte interna, bolsos, tudo em certinho, então a gente vai trabalhar hoje. Só que antes da gente fazer a nossa peça, eu quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal, levar os nossos vídeos a mais pessoas, convidar outros amigos, familiares, conhecidos para assistir o nosso trabalho, prestigiar o que a gente tem para vocês também e também levar até vocês as nossas mensagens. Toda sexta-feira vocês sabem que eu trago uma mensagem, eu sempre preparo uma mensagem que eu sinto que para alguém vai ser útil naquele dia. Então, não só naquele dia, como os vídeos ficam no YouTube, né? Então você pode assistir qualquer outro dia, então vai ser uma mensagem útil para você. E hoje eu trouxe uma mensagem que está no livro de Salmos 1:3, está bem lá no começo do livro de Salmos, e diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Esse salmo, ele começa falando do homem que se firma na palavra de Deus. Então, o ele é a pessoa que está na palavra de Deus. E se a gente pegar uma árvore plantada perto de um rio, pode estar seca que for, se aquele rio estiver com águas correntes, a árvore sempre estará produzindo frutos no tempo certo, na época certa. Os frutos não serão temporães, serão frutos bons. Então, o nosso rio é Deus. Então, as nossas raízes, a árvore que a gente tem que estar plantada ao lado de Deus. Então, a gente sabendo que a nossa árvore plantada ao lado de Deus, ao lado das correntes dos rios de Deus, nós produziremos frutos no tempo certo, não serão frutos temporães. A gente produzirá fruto na quantidade certa, até muito mais. Como o próprio Jesus disse, 1 por 10, 2 por 20, 3 por 30. Então a gente produzirá frutos semelhantes aos frutos de Deus, porque o rio que molha as nossas raízes é o rio de Deus. Então, sempre firme, fixe no rio de Deus. O rio de Deus é a palavra dele. É lá que você vai descobrir a vontade dele, é lá que você vai descobrir o querer dele para sua vida. Tá bom? Pessoal, hoje eu preparei para vocês a continuação e finalização da nossa peça, que é o miolo da nossa carteira. Semana passada a gente trabalhou toda a parte de fora, deixou ela pronta até a etapa do botão. Hoje a gente vai trabalhar essa parte interior da nossa bolsa, da nossa carteira. Primeiro, o bolso do zíper que a gente vai trabalhar, depois a separação dos cartões e a montagem final, tá bom? Eu vou dar uma dica bem legal para vocês como montar a carteira, porque é bem difícil a gente montar a carteira nessa parte do viés aqui, fica complicadinho, então eu vou dar uma dica bem legal para vocês, tá? Como que a gente vai começar então? Primeiro, eu cortei aqui. Deixa eu pôr meu alfineteiro aqui do lado. Deixa eu deixar ele aqui. Ó, primeiro, o que eu fiz? Eu cortei duas faixas de tecido, perdão, de 6 por 6 e coloquei meu zíper nelas já embutido. Agora eu vou fazer isso com essa aqui. O que eu vou fazer? Ó? Primeira coisa, eu vou colocar o meu zíper direito com direito do zíper, é onde tem a parte mais gordinha do zíper, no direito do tecido. Ó, vou vir aqui no meu tecido. Ah, detalhe, esse quadrado, ele tem 22 por 22, é um quadrado de 22 por 22. E aqui você pode, como eu tava com uma sobrinha de tecido, para não perder, eu costurei um ao outro, tá? Deixando ele desse tamanho. Se você tiver um quadrado de 22 por 22, não tem problema não, pode costurar ele, cortar ele com já um tamanho inteiro. Aí eu fiz o seguinte, ó. Venho aqui, vou posicionar o meu zíper da maneira que a gente já tá acostumado a colocar zíper. Vou baixar meu pezinho e vou prender ele com uma costura de reforço aqui na borda. Ó. Faço uma costura bem estreitinha. Faço uma costura bem estreitinha. Corto. Venho. Posiciono esse em cima que tem... Aqui, esse aqui ele tem 11 centímetros por 22. Posiciono aqui em cima e passo mais uma costura bem certinha, ó, posiciono ele aqui e passo mais uma costura prendendo tudo.
Eu gosto de passar essa costurada, tem muita gente que já vai direto. Eu gosto porque é um capricho a mais. A hora de rebater o zíper, tudo, ele fica bem certinho. Abro. Aqui, aí o que eu vou fazer? Aqui na nossa máquina eu tenho um pezinho que é o pezinho de zíper. E é esse pezinho aqui, ó. Esse pezinho ele já acompanha a nossa máquina. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui na máquina, vou tirar o pezinho que a gente está usando. Vou posicionar o meu pezinho de zíper. Ó, venho aqui, posiciono ele. Vou vir aqui no meu tecido e vou baixar ele, ó, bem rente ao meu zíper. Deixa eu só tirar ele aqui que tem que baixar do outro lado. Tem que ser do direito do zíper. Aqui. Porque tem a nossa cremaleira ali, ó. Vou baixar ele aqui. Ó. Baixo. E eu vou jogar minha agulha um pouquinho mais pro lado. Deixa eu só subir a agulha aqui. Um pouquinho mais pro lado esquerdo, ó. A agulha tá caminhando pra cá. Então eu vou jogar ela mais pra esse lado. Deixa eu só subir aqui o pezinho. Ó, e venho rebatendo o meu zíper. Como eu já costurei previamente, ele fica bem firme. Ó, ele não fica escorregando. Corto. E aí eu abro ele. Ó, eu abro ele aqui. Passo ele bem passadinho a ferro. Acho que eu já tenho um pronto aqui. Deixa eu só mostrar. Ó, ele fica dessa maneira. Aí eu vou montar. A gente já trabalhou alguns bolsos com zíper, então eu não vou me ater muito a essa colocação do zíper em si, porque a gente já tem, tá bom? É só dar uma pesquisadinha aqui no canal, eu vou até deixar um link aqui em cima, que mostra. Coloquei o meu bolso. Agora, ó, eu coloquei ele aqui, ó, ele já tá todo fechadinho. Deixa eu só tirar esse alfinete, por quê? Aqui atrás, se a gente perceber, eu tenho um tecido, o meu tecido, aquela hora que eu coloquei de 22 por 22, ele ficou bem maior que a parte da frente da minha bolsa. Ok? Essa que tinha 11 por 22. Ele ficou maior. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa parte até em cima. Ó. Eu dobro ela e vou passar uma costurinha. Aqui, ó. Tem faixa de cima. Tenho a faixa do forro e o meu tecido que está dobrado. Eu vou dobrar ele até aqui em cima e vou fechar. Por quê? Porque quando eu abrir isso aqui, é o meu bolso que já vai estar forrado. Ó, é o forro do meu bolso. Ele está aqui dentro. Ó. Essa parte dobrada que eu fiz aqui é isso aqui, que está dobradinho aqui atrás. Então você já fica com o forro colocado. Ó, venho, ajeito bem certinho e vou passar uma... Deixa eu só trocar o pezinho. A gente está com o pezinho de zíper aqui ainda. Venho. Coloco a minha agulha na posição central de volta. Venho aqui e fecho tudo. Ó, venho e passo uma costura. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu fiquei com essa parte aqui sobrando. Que isso aqui é o acabamento da frente do meu zíper. Porém, ela não está sobrando. Por quê? Se vocês olharem aqui, ó, ela continua por baixo. Ela desce durante toda a minha bolsa, passa aqui por baixo e sobe aqui. Então isso é uma continuação. O que eu fiz? Eu cortei uma faixa, ela tem pelo menos 22 de largura e ela tem, se eu não me engano, aqui 30. Eu cortei ela bem maior do que o tamanho da minha carteira para que eu não tenha perigo de errar. Então eu já cortei ela maiorzinha, venho aqui, ó, posiciono direito com direito nessa parte. Ó, bem certinho, venho aqui na máquina e passo uma costura a um pezinho de máquina. Venho aqui. Ó, e tiro da máquina. Ou seja, eu tenho toda essa parte da frente acabada. Eu poderia colocar uma parte que desse conta disso aqui? Poderia. Sem problema algum. Eu só achei melhor colocar dessa maneira aqui porque eu determino os espaços da minha carteira, então fica mais fácil de eu visualizar. Ela tá bem maior que a minha carteira, ó. Se eu olhar a carteira aqui, ó, ela passa bastante, tá bom? Eu até vou tirar todo esse excesso que tem aqui pra gente já trabalhar com
ficar ela mais enxuta. Venho, coloco minha carteira em cima. Eu vou cortar ela sobrando aqui, ó, uns 2 centímetros. Dá pra ter uma margem de segurança. Ó, tiro isso aqui fora. Aí eu já vou ficar com ela já no tamanho bem próximo da carteira finalizada. Agora a gente vai preparar os bolsos. Que são esses bolsinhos aqui. Ó, do lado de cá eu coloquei um bolsão. Coloquei um menor para cartões dividido ao meio. E um do lado de cá para cartão também dividido ao meio. Como que a gente faz esses bolsos? Esses bolsos eu dublei. A técnica da dublagem é nada mais nada menos que você fazer com que um tecido, uma lateral do tecido ou 2 lâminas de tecido se funda uma a outra. Então aqui o meu tecido está mais grosso, ó, tá fazendo até um barulho, e eu tenho uma camada de termocolante dentro. Então eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu pegar as medidas dos bolsos, que aí eu já passo para vocês também, e a medida do termocolante. É aqui. Ó. Pro bolso maior, eu cortei um tecido de 20 por 22, vou virar aqui, ó, 20 por 22 e dobrei ele ao meio. E coloquei uma folha de termocolante dentro de 10 por 22. Passei ela, vim aqui, passei ela a ferro, tirei a película, dobrei e passei de novo. Ele ficou dessa maneira, ó, ficou assim. Para a segunda parte, eu fiz o seguinte, cortei uma faixa de tecido de 14 por 22, dobrei ao meio e cortei uma faixa de termocolante de 7 por 22. Coloquei o termocolante aqui dentro, passei a ferro, tirei a película, dobrei e fundi uma lateral na outra. Aí ele vai ser isso aqui. Essa parte, ó, essa é a primeira, essa é a segunda. E para a terceira, que é a parte do lado oposto da bolsa, eu cortei uma faixa de 10 por 22, cortei uma faixa de termocolante de 5 por 22, coloquei ela aqui dentro, passei a ferro, dobrei, tirei a película, dobrei e fundi uma outra, que vai ficar isso aqui. Então, ó, o meu tecido ele não abre mais, ele tem avesso direito, mas ele não abre mais, ele está dublado. Ah, eu não quero fazer isso, pode usar filter, pode usar uma entretela de camisa, então aí é a gosto de cada um, tá bom? E já para deixar tudo pronto, a gente vai fazer o nosso fole, que é essa partezinha aqui, ó, o fole que está na lateral. O que eu fiz? Pro fole, eu fiz o seguinte, eu cortei um retângulo de 10 por 11, ó, ele tem 10 por 11, dobrei ao meio, eu vou diminuir minha margem de costura aqui, para ficar bem estreitinho. Eu vou colocar ela com 3,5 meio centímetro. Aí, venho aqui, ó, dobrei ao meio, direito com direito, e passo uma costurinha. Ponta a ponta. Corto. Aqui. Viro pro direito. Só que na hora de virar pro direito, o que eu fiz? Vou pegar aqui a base de passar, vou deixar ele bem certinho, porque aí eu vou cortar também como que a gente fez o corte nele. O que eu fiz aqui? Ó, eu não direcionei a costura para uma lateral, eu deixei uma dobrinha como se fosse um viés. Fica dessa maneira aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas eu deixei ela tombadinha para um lado. Então eu não deixei ela toda virada, toda rebatida aqui, eu deixei ela dessa maneira. Passo ela a ferro, deixa eu pegar aqui a base, ó, ajeito, passo a ferro, ó, vem, passo ele bem certinho, e aí, o que eu fiz? Aqui eu fiz o seguinte, eu dobrei ele ao meio, tá? Deixa ele bem dobradinho ao meio, deixa eu achar minha régua, aqui ó. Peguei a minha régua e marquei da dobra para dentro 2,5 centímetros. Ó, venho aqui com uma caneta e marco 2,5 centímetros. Deixo ele bem certinho, posiciono a minha régua aqui, ó, em cima da onde eu risquei, até no meu canto e corto fora. Ó, tiro isso aqui fora. Eu já vou ter o meu fole pronto. Fico com os dois dessa maneira aqui, ó. Que é o fole da carteira. E para montar tudo isso, o que a gente faz? Deixa eu pegar aquele que eu já costurei. Não, é o outro. Isso aqui.
Pego isso aqui e vou fazer o seguinte. Quanto que eu deixei sobrando da minha carteira? 2 centímetros, ok? Só que primeiro eu vou dividir ela em 3 partes de 10. Por quê? Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Venho aqui, posiciono a minha régua. Deixa eu só tombar um pouquinho pra cá por causa do zíper. E risco. Venho e divido uma segunda parte de 10. Ó, fiz isso aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu sei que aqui é uma dobra e aqui é outra dobra. Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Se a gente olhar aqui embaixo, vou mostrar bem de pertinho aqui, ó. Essa parte do tecido do forro, essa parte de baixo aqui, ela tá fundida em cima. Ela tá, isso aqui é o forro, mas ela aparenta estar sobre o bolso. Por quê? Eu fiz isso aqui, ó. Vim aqui no fundo, ó. Vim aqui no fundo, dei um vinco. Eu vou pegar essa parte de baixo, que é onde é a parte do arremate, e vou embutir ali dentro. Ó. Dobro. Vou lá na máquina. Deixa eu só posicionar bem certinho aqui. Vou lá na máquina e vou passar uma costura a meio centímetro prendendo tudo isso aqui. Ó. Toda a parte que eu fiz. Ah, eu esqueci de mostrar um detalhe também que eu vou mostrar agora. Ó. Antes de costurar, o que eu fiz? Eu peguei essa parte. Cadê? Aqui. As partes dubladas. Ó. Peguei essa parte. Aqui, ó. Essa média. Porque tem uma pequena, uma média e uma grande. Eu peguei a média e a grande, coloquei uma sobre a outra e fiz uma costura bem no meio da média pra baixo. Aí prendeu, ficou dessa maneira aqui, ó. Ficou isso aqui, preso. E aqui atrás vai ficar limpo. Aí eu abri. Por isso que o fundo subiu. Ó. Aí eu posso vir aqui e rebater. Ó, venho. Rebato. Corto. Se quiser, pode passar uma costurinha de segurança prendendo tudo isso aqui, viu? Mas não tem necessidade não, porque ele vai ser embutido dentro do viés, então não tem problema. E pro lado de cá, eu dei um espacinho de 1,5 centímetro. Vou pegar a régua de novo. Aqui, ó, venho e coloco 1,5 bem em cima da dobra. Deixa eu posicionar aqui no meio para vocês enxergarem, ó. Deixa eu virar o meu trabalho. Ó, 1,5. 1,5 centímetro bem em cima da dobra. Passei uma outra linha, vinquei e embuti a parte estreita. Onde que eu coloquei ela? Aqui. Embuti essa parte estreita aqui dentro, igual a outra, tá? Não tem segredo não. Não vou colocar ela aqui porque a gente já vai direto para a montagem. Fiz isso, eu vou ficar com tudo colocado aqui no fundo. Aí eu vou pegar a minha bolsa pronta e vou fazer isso aqui, ó. A parte do zíper vai ficar encostada na parte de cima, aonde tinha o meu... onde não tem o botão. Já a parte dos bolsos aqui vai ficar encostada na parte onde tem o botão, tá bom? Até um dos intuitos de colocar esse bolsinho aqui embaixo é esconder a parte de baixo do botão, essa parte de metal. Também, para ficar mais casadinho. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou passar uma costurinha aqui só na lateral prendendo tudo, porque o que eu fizer aqui é o que vai ser repetido no restante do trabalho. Vem aqui, ó, e prende com uma costurinha toda essa parte aqui, ó. Porque antes de colocar o fole, a gente precisa prender tudo isso. Ó. Venho, prendo aqui. Deixa eu só cortar. Do lado de cá, eu vou passar por um alfinete só para segurar tudo. Venho aqui. Venho aqui. Aí aqui eu vou observar o que tem de excesso. Pegar minha régua e refilar e deixar tudo do tamanho exato do meu topo. Porque às vezes colocando esse bolso, o zíper dá uma saidinha para um lado, uma saidinha para o outro e acaba ficando tudo certinho assim, ó. Arremato não, é refilo. E aí, antes de eu colocar o fole, eu vou colocar o meu viés. Por quê? Se eu colocar o viés antes do fole, é mais fácil do que se eu colocar o fole aqui primeiro,
ó. Porque o fole ele vai ficar bem aqui, ó. O fole vai ficar bem nessa parte aqui. Se eu fizer isso aqui, colocar o fole, depois eu tentar colocar o viés, não dá certo. Então o que eu faço? Primeiro eu vou lá no direito. Deixa eu cortar essa linha que tá sobrando aqui. Ó. Vou lá no direito, vou pegar o meu viés, eu cortei um viés de 4,5 cm de largura, aberto, tá bom? Não tá fechado. Venho aqui, ó, vou posicionar só nesse lado aqui, vou costurar ele. Pezinho de máquina, tá, gente? Aqui eu vou usar 0,75 mesmo, porque eu gosto do acabamento um pouquinho mais larguinho. Ó, venho. Vou costurando. Vou costurar até aqui em cima. Porque aí o viés, a gente tem um vídeo aqui no canal ensinando a colocar viés, é o mesmo processo. Então a gente vai colocar só onde vai usar para pôr o fole. Ó, deixa eu cortar ele aqui. Não vou nem fazer o cantinho. Coloquei o viés, então o acabamento da minha carteira tá aqui já. Mas eu preciso primeiro colocar o fole. Para colocar o fole, o que eu vou fazer? Eu vou achar onde eu quero colocar, vai ser a dobra da minha carteira. Deixa eu pegar uma caneta para poder marcar. Ó, dobra, pega a ponta da caneta, coloca por dentro e faz assim, ó. Que aí vocês conseguem marcar o meio aqui e o meio do lado de cá. Ó, já vai ficar riscado ali, ó. Então eu sei que aqui é o meio. Vou achar o meio do meu fole. Deixa eu fazer um risco aqui nele, só para marcar. Vou posicionar aqui. Ok? Só que eu vou deslocar ele um pouquinho para cima, ó. Meu fole tá aqui. Nessa lateral. Tá aqui nessa lateral. Eu vou deslocar ele 1 centímetro para cima. E aqui para baixo, 1 centímetro para baixo. Aí. E eu vou costurar ele exatamente em cima da linha de costura do viés, porque aí é muito mais fácil eu colocar o fole aqui dentro. Deixa eu só medir, ver se tá tudo ok. Certo. Ó. Venho aqui, coloco essa lateral primeiro. Ó, venho aqui, ó, coloco a lateral primeiro. Vou lá na máquina. Vou passar uma costura a um pezinho de máquina. Corto. Venho, dobro o meu trabalho, onde eu tinha a marcação lá, ó. Venho, só deito meu trabalho pra cá, ó. Posicionei minha carteira pra esse lado. Venho, vou lá na máquina. Ajeito ele ali. E costuro. Aí. O meu fole tá colocado. Aí eu só vou fazer o quê? Dobrar o viés pra dentro. Aqui, ó. Dobro o viés pra dentro. Não tô... Deixa eu enxergar, deixa eu vir aqui. Ó, dobro ele aqui, dobro pra cá e faço pontinho à mão. Assim eu coloco o fole. Não tem perigo dele ficar ruim de fazer o contorno. Faço bem certinho o cantinho aqui embaixo. Faço todos os cantos. E tá finalizado. Aí pra fechar a carteira, o que eu fiz? Eu coloquei um botão de pressão na parte de cima. Ó. Coloquei o metálico dele pra fora. E a parte que a gente chama de fêmea aqui em cima. Aí fica a parte de baixo aqui, ó. Vem e fecha. Ó, fica bem certinho. Tá vendo? Ó. A gente fechou ele todinho com pontinha à mão. Tudo certinho ali dentro. E ele fica acabado. E assim a gente finaliza a carteira. Eu separei, foi um dos pontos de separar a aula, foi o seguinte. Eu quis separar porque vocês podem utilizar essa aula de hoje em inúmeras carteiras. Maiores, menores, o tamanho que você quiser. Então você pode trabalhar elas dessa maneira. Você pode trabalhar além de carteira, você pode trabalhar pastas. Então você colocando essa lateral e fazendo ela maior, você pode fazer uma case para um notebook, para um tablet. Então você consegue fazer ela dessa maneira aqui. Lembrando, eu comentei na aula passada, mas lembrando que a gente fez a nossa carteira no Forrobel, tá bom? Assim a gente finaliza a nossa aula, nossa carteira. Eu tenho feito algumas aulas ultimamente, que o pessoal tem pedido bastante, que são aulas que são mais vendáveis, são peças mais úteis, peças para venda mesmo. Então essas carteiras aqui você consegue fazer uma escala, várias cores, você pode utilizar tecido liso, fazer um quilting reto, aí é a sua escolha, tá bom? E antes da gente finalizar o nosso vídeo, eu quero agradecer aos nossos parceiros. Primeiro eu quero agradecer a Casa das Máquinas. A gente trabalhou hoje aqui com todos esses materiais, espátula, cortador, régua, agulhão, caneta, máquina de costura, pezinho, tudo, vocês encontram lá na Casa das Máquinas. Então acesse casadasmaquinascostura.com.br ou ligue
019 3232 6544 ou 3232 6054. Aqui embaixo vai ter todas as redes sociais da Casa das Máquinas e outras formas de entrar em contato com eles também. Tem o WhatsApp aqui embaixo, tá bom? Quero agradecer a FAF Singer. Hoje a gente trabalhou com a Quilt Expression 4.2. É uma máquina que, vocês perceberam, a gente trabalhou com uma costura bem grossa, trabalhou com termocolante embutido em tecido, com forrobel, com viés, com um monte de coisa. E ela dá costura tranquilamente. Então você aguenta aí costurar camadas grossas e grossas. E ela tem um sistema IDT junto, que isso, quando a gente está trabalhando costuras pesadas, ele traciona uma vez a mais. Não são só os dentes de baixo que tracionam, tem um dente em cima também que traciona, então isso ajuda bastante. Para mais informações sobre a máquina, vocês acessem singer.com.br ou liguem 0800 702 2323. E por fim eu quero convidar vocês para acessar o nosso site, que é ataidepizol.com.br. Lá você vai encontrar os projetos da carteira e de uma infinidade de outros projetos. Tem bolsa, tem caminho de mesa, pano de prato, vários e vários projetos, tá bom? Então acessem ataidepizol.com.br. E por hoje é só. Semana que vem a gente vem com mais aulas, mais passo a passo, a gente está preparando bastante coisa, a gente vai começar a entrar agora com uns passos de Natal, porque o pessoal já está pedindo, quem trabalha com venda, já está praticamente aí o Natal, já está às portas. Então até semana que vem e que Deus abençoe vocês.